e vou passando aqui os inscritos pela ordem. Por favor, deputado Mandetta, pelo tempo da liderança do Democrata. Presidente Pedro Kizai, 9 deputados. Sim. Mato Grosso do Sul, como todos os estados da federação, representados por seus senadores, amanheceu hoje com o impacto de todo o desdobramento da prisão do senador Delcídio Amaral. O impacto pela sua trajetória muito rápida dentro da política daquele estado. O senador Delcídio foi candidato a senador da República, junto do então candidato a governo do estado, José Ocírio, Zeca do PT, se elegeram, à época enfrentando um dos maiores nomes da política daquele estado, o então ex-governador Pedro Pedrocian, e surgiu como um fato novo, se apresentando como um PT renovado, como um PT que vinha para o desenvolvimento, trazendo uma outra agenda que não aquela agenda característica dos então candidatos do PT. Se colocava como alguém que estava no PT, mas não era PT. Vinha de uma passagem na estrutura da Petrobras e no Ministério, à época governo Itamar Franco, com passagem no PSDB, e inaugurava ali uma trajetória política no Estado que logo 4 anos depois o levou a ser candidato a governador do Estado. Poucas pessoas conseguem fazer uma candidatura a senador, enfrentando um ícone da política, depois uma candidatura a governo do Estado, 4 anos depois se candidatando novamente a senador, lhe sendo auferido este segundo mandato com mais de 800 mil votos. Naquele momento ele se apresentou para a sociedade de Mato Grosso do Sul com uma frase que era o mote da sua campanha, o senador de todos. E ali se apresentava pedindo voto àqueles que votavam com o PT, que votavam com o PSDB, que votavam com o PMDB, e conseguiu, sempre trabalhando nesta linha entre estar no PT e estar também fazendo uma política, segundo se colocava na época, independente. Quando ele participou da CPI dos Correios, foi um momento em que se virou os olhos da nação para um senador do PT que deixou as condições políticas à época daquela CPI para que todo o processo do mensalão se desenrolasse. E pagou até um preço. Aqueles que eram mais fortemente identificados com o PT o culpavam pelo destino daquela CPI. E aqueles que eram mais antagonicamente anti-PT o culpavam de não ter dado mais nomes e mais tintas àquelas cores. É este senador que trafega neste mandato e que disputa a sua 4ª eleição majoritária, agora no último pleito, enfrentando 2 outros candidatos. Um candidato do governo, do PMDB, e um candidato da oposição, do PSDB. A sua maneira camaleônica de fazer política levou, num primeiro momento, uma aproximação com o candidato do PSDB, Reinaldo Azambuja, e depois, paralelo a isso, a um apoio público do então governador do PMDB, André Putinelli, à sua candidatura ao governo. O que quero dizer é que este trânsito político, tão cheio de matizes, se refletiu também na sua posição no Senado. Era ali em que se via sistematicamente uma atuação na Comissão de Assuntos Econômicos, nos grandes temas, relator de projetos importantes, um senador que Mato Grosso do Sul via
o tinha em boa conta, pois o reelegeu e o tinha como uma das suas figuras políticas. Este senador que, no momento de maior crise política do atual governo, assume a responsabilidade de ser o líder do governo no Senado. Começa a transitar pelos diferentes partidos e traz algum tipo de interlocução. Todos nós fomos surpreendidos pela decisão do STF. Uma decisão que o tempo dos juristas irá colocar luz sobre ela. Há flagrante, há motivo, deveria ter sido feita, ameaçou em algum ponto o Estado constitucional do direito ou não? Não tenho conhecimento jurídico para tanto, mas tenho conhecimento como homem público, de lamentar, de dizer que Mato Grosso do Sul acordou triste por este episódio que afeta o desenvolvimento do nosso Estado republicano, da nossa democracia, e que só resta nesse momento dizer ao senador Delcy, já que estamos nessa situação, para concluir, senhor presidente, em que a sua trajetória política é interrompida, que ele colabore, que ele dê nome aos bois. Ele que frequentava o mais alto nível das instâncias decisórias, se expulso for pelo PT, que já disse que não tem solidariedade nenhuma a lhe prestar, que ele entregue aqueles que usufruíram da corrupção na Petrobras e procure colaborar com as suas informações para que a democracia possa prevalecer e nós possamos passar esse triste capítulo do país a limpo. Fica aqui a tristeza pela má conduta do senador Delcídio e a preocupação pelo Estado de Direito e pela democracia brasileira. Obrigado, Mandetta.